Bom, vamos então aqui resolver mais um problema envolvendo a condução de calor, regime permanente, unidimensional. Agora a gente tem então um condutor elétrico de seção circular, né, ou cilíndrico, né, cuja seção transversal é 10 milímetros quadrados, que deve ser isolado usando um verniz, cuja condutividade térmica é de 0,12 Watt/Kelvin. Determine a espessura do verniz que maximiza a transferência de calor. Encontre o valor para a transferência de calor por metro se a temperatura do ar é 25 graus Celsius, o coeficiente convectivo é 6 Watt/Kelvin e a temperatura da interface entre o condutor e o verniz é 70 graus Celsius. Okay? Vamos então, a gente viu então durante a nossa aula dispositiva, né, que para a gente maximizar a nossa transferência de calor, né, quando a gente tem cilindros, a gente vai trabalhar com raio crítico, né, que é, no caso de cilindros, o K sobre o H. Né? Então esse seria o raio aí que a gente vai conseguir maximizar a transferência de calor em um cilindro. O K então vale 0,12 Watt/Kelvin e o H vale 6, né? 6 Watt/Kelvin. Okay? Isso dá então, eu posso cortar aqui então meu Watt com Watt, meu Kelvin com Kelvin, 1 metro com metro quadrado, vai sobrar 1 metro ali no denominador, né? O denominador do denominador, que vai passar então para o numerador. Então, ponto 12 dividido por 6 dá então 0,02 metros, né? Então 20 milímetros. Esse aí tem que ser então o nosso raio para a gente maximizar a nossa transferência de calor. Bom, quanto que vale ali o raio então do nosso condutor elétrico, né? Vamos calcular. A área de um círculo, né, é πd2 sobre 4, como ele deu a área, né, da seção transversal, eu posso calcular o diâmetro. O diâmetro então vai ser a área vezes 4 dividido por π, raiz quadrada disso, né? Então o meu diâmetro ali interno, diâmetro 1, né, será 10 milímetros quadrados vezes 4 dividido por π. Então, raiz quadrada de 10 vezes 4 dividido por π dá então aí 3,57 milímetros. 3,57 milímetros. Isso quer dizer que eu tenho que adicionar aí uma espessura, né? 20 milímetros é o raio crítico. Então 20 menos 3,57. Para mim maximizar minha transferência de calor, eu teria que adicionar aí uma camada de 8 milímetros de espessura de verniz para aumentar a transferência de calor. Ok? Esse aqui é o nosso raio externo. Este é o raio interno. Então, se eu fizer um desenho aqui do meu problema, então eu vou ter aqui meu condutor, né? Vou ter aqui então a minha camada de verniz, né? E eu vou ter então temperatura do ar aqui de 25 graus Celsius, ok? Eu sei que essa temperatura aqui do lado de dentro vale 70. Quais são as resistências térmicas envolvidas aqui? Eu tenho então uma resistência por condução aqui no verniz, e tem aqui então uma resistência por convecção entre o tubo, entre o verniz e o ar, né? Que eu vou chamar então aqui de esse eu vou chamar de R conde, esse aqui eu vou chamar de R conv, né? Resistência então por condução em um cilindro vai ser o Ln do R2 sobre o R1 dividido por 2πkL, correto? Eu posso trabalhar aqui
Tá bem. Quanto que vale, então, minha resistência por condução? Vai ser Ln de... Este raio aqui é o raio crítico. Esse aqui, ó. É o raio crítico. E este aqui é o nosso raio, então, raio 1, que eu encontrei aqui o diâmetro, né? Se eu dividir por 2 ali, eu encontro o raio. 3,57 dividido por 2 dá 1,78. Então eu tenho aqui 20 milímetros dividido por 1,78, que é o, tá vendo, o Ln. 2 vezes π vezes o K, que é 0,12, ok? Watt metro Kelvin, vezes o L, que é 1 metro, né? Você quer saber por metro, né? Por metro, exatamente. Então, nosso R de condução será... Então, temos aí Ln de 20 dividido por 1,78 dividido por 2 vezes π vezes 0,12 vezes 1. Isso dá, então, 3,208 Kelvin por watt. Temos a nossa resistência por convecção. Vai ser, então, 1 sobre o H vezes o A área, né? Qual que é a área aqui externa? Vai ser, então, 2π, o raio crítico, vezes o L, né? Então, ficamos com 1 sobre 6 watt metro quadrado Kelvin, vezes 2, vezes π, vezes 0,02 metros, vezes 1 metro. Okay? O metro corta com metro, né? 0,2 metros quadrados. Tá? Modificado por 1 vai dar em metros quadrados. Então, esse metro quadrado corta aqui com esse metro quadrado. E a gente fica, então, com nossa unidade em Kelvin por watt. Então, 6 vezes 2 vezes π vezes 0,02 dá 1,326. A resistência por convecção é igual a 1,326 Kelvin por watt. A resistência total é a soma das duas. Rconv mais o Rcond, que vai ser, então, 1,326 mais 3,208 dá 4,534 Kelvin por watt. Bom, e o calor, então, é calculado pelo ΔT dividido pelo R. Quanto que é o nosso ΔT? 70 menos 25 dividido por 4,534. Então, 70 menos 25 dividido por 4,534 dá 9,925 watt. Como eu fiz por 1 metro, né? Por metro. Isso aí seria, então, a máxima transferência de calor que eu poderia ter com esse condutor. Evidentemente, né, a gente, num problema real, nós não vamos querer maximizar a transferência de calor. Nós vamos querer minimizar custo. Né? Se eu fizesse esse problema aqui, considerando o custo do verniz, o custo de energia que eu gasto, né, aquecendo, se o condutor ficar muito quente, a gente chega à conclusão que esses 20 milímetros aqui de raio, né, que vai dar uma espessura aí da ordem de 20, eu tinha falado naquela hora, mas não anotei, uns 3,57 dividido por 2, 18,2 milímetros de espessura de verniz.
inviável economicamente, né? Não economicamente, até tecnicamente, né? Vai deixar o cabo muito grosso, vai dificultar a utilização dele aí em determinados espaços, ok? Então, até o próximo vídeo.